Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Oi, pessoal do grupo, bom dia. Eu fiquei de contar o relato ontem sobre a informação que eu tive de um sargento do exército. A história aconteceu da seguinte maneira. Uma época eu trabalhava numa transportadora em Londrina e a gente puxava papel e fazia entrega nas gráficas, geralmente nas capitais. E eu estava com um tipo de caminhão que eu trabalho com ele até hoje, chama Sider, que é um baú que tem a lateral dele é lona, você já deve ter percebido para as estradas aí. E essa entrega que eu fui fazer, me recomendaram chegar cedo lá, porque era uma avenida movimentada e precisaria de não ter movimento nessa avenida para o caminhão conseguir fazer a manobra para entrar dentro do barracão. Até então eu nunca tinha ido lá, mas por recomendação de outros amigos caminhoneiros que já tinham ido fazer entrega lá, me recomendaram, chega cedo porque lá é difícil de entrar. E aconteceu que eu cheguei cedo lá na madrugada, encostei de frente lá, tudo normal. Quando o pessoal chegaram, já estranharam do tipo de carreta que eu estava. Porque segundo o gerente lá, já tinha sido avisado a fábrica que aquele tipo de carreta que eu estava não conseguia entrar dentro do barracão para descarregar. Tinha que ser uma carreta com grade baixa. Porque na entrada, ela até entrava, mas ela tinha uma rampa. E lá em cima, na rampa, o baú não passava, devido à altura. O Sider hoje tem em média 4,40 metros de altura. Então não passava na porta, precisava ser uma carreta com a grade baixa. E ali deu todo aquele rolo durante o dia, como que ia fazer para descarregar e tal. E nesse meio tempo, o movimento já estava começando na avenida. Pediram para encostar o caminhão numa rua lateral até resolver o que ia fazer. A princípio ia ter que devolver a carga porque não conseguiu o caminhão entrar dentro do barracão para descarregar. Depois de muita conversa, entre a empresa e a transportadora, resolveram que iam descarregar o caminhão, porém iam descarregar lá da rua até lá em cima no barracão. No depósito. E ia ter que contratar gente, porque ia ter que ser descarregado manualmente. E ali eu fiquei durante o dia todo ali. Durante o dia todo. Era uma avenida movimentada, mas eu estava numa rua lateral. E ali eu fiquei o dia todo. Quando foi à noite, aí eu encostei de frente com essa gráfica, com esse depósito dessa gráfica, e veio lá um pessoal, que a gente costuma chamar de chapa, né? Que é o pessoal que auxilia no descarregamento manual dos caminhões. E começaram ali a fazer aquele trabalho todo, né? Trabalho pesado, descarregar uma carreta inteira de papel. Aqueles que é usado para máquina de xerox. Geralmente a turma chama papel chamequinho, chamex, né? E eu tô ali, prestando atenção, eles estão trabalhando, estão descarregando, né? E subindo com aquelas caixas de papel nas costas, até lá em cima, era uma rampa mais ou menos de uns 20 metros. Era uma distância mais ou menos de 20 metros com essa rampa. E eu, encostado ali na calçada, o pessoal descarregando, fiz um café na minha gaveta, né? Esse cafezinho que eu faço, eu sempre consigo bons causos com ele, porque o pessoal fica curioso de ver eu fazendo um café na carreta ali.
E eu tô olhando de longe, lá, o conferente com a farda do exército. Olhei assim, fiquei imaginando, né, o que o exército tem a ver com essa gráfica aqui, né? Será que essa gráfica aqui é do exército? E fiquei naquela, até que começou a querer chover. E eu entrei para dentro do barracão, subi essa rampinha e fiquei ali perto do cara, mas eu tinha levado a minha garrafinha de café na mão. E eu ofereci aí vinha saber que era um sargento, porque eu via o distintivo assim no uniforme dele, ele tava com a farda, né? Falei, o senhor quer tomar um golinho de café? Acabei de fazer ali. Ô, rapaz, eu quero sim. Tomou um golinho de café e eu fiquei perguntando, me pensando, e perguntei para ele, falei, senhor, qual é do exército aqui? Qual que é do exército? O senhor tá do exército conferindo aí. Aqui é do exército? Aí ele me falou, não, essa gráfica aqui é o seguinte, ela é do meu cunhado. Ela é do meu cunhado. Então, como eu tinha acabado de chegar e precisou fazer essa descarga fora de horário, ele pediu para mim auxiliar na conferência dessa mercadoria aqui. Eu trabalho no exército e já faço esse serviço, então para mim é fácil. Mas não tem nada a ver com o exército não, eu só tô dando uma mão pro meu cunhado aqui. E eu achei legal, né? Aí eu falei, mas o senhor é do batalhão? Eu falei, não, eu moro aqui agora, mas eu sou lá de Varginha. Eu moro aqui, eu venho final de semana, eu fico pra cá. E era realmente uma sexta-feira isso. Mas eu sou de Varginha. A hora que ele falou Varginha, já me veio a história do ET de Varginha. Porque naquela época que eu trabalhava nessa transportadora, fazia muito pouco tempo que eu tinha me parado com outro serviço no qual aconteceu um relato comigo, eu contei em um outro podcast sobre uma abdução. Então daquela época para cá eu comecei a ficar mais atento a esse tipo de assunto. E a hora que ele falou Varginha já me despertou a curiosidade. Mas aí eu já não perguntei logo de cara, né? Claro que esse tipo de pergunta a gente não faz logo de cara com a pessoa, para ninguém, né? E comecei ali a bater um papo com ele, falando de café e falando de estrada, e ele falando de exército, e falando de tropa, e cada um falando o assunto do seu conhecimento, né? Mas teve uma hora que eu perguntei para ele, eu falei, então o senhor chegou a ver a história lá do ET de Varginha? E ele olhou assim pro lado, falou, rapaz, é da minha época isso daí, é da minha época lá assim. Aí eu falei, então o senhor chegou a ver? Não cheguei a ver não. O que aconteceu comigo lá foi o seguinte. Eu não vi a criatura eu não vi, mas eu vi o caixote que ela passou e senti o cheiro, e eu estava no dia dessa movimentação lá. Na época eu não era sargento ainda, eu estava aspirante a cabo, uma coisa assim, ele falou para mim. Ele era soldado, mas eu acho que ele já estava para mudar a graduação dele. Então ele me falou, esse é o tipo de coisa que a gente não fala para ninguém, mas como a gente tá batendo papo aqui, não tem problema. E naquela época dessa conversa, não tinha celular, não tinha nada que gravasse uma conversa, a não ser com equipamento especial, que na época ninguém nem tinha, né? E aí ele me contou que naquele dia desse ocorrido, naqueles dias do ocorrido e dias depois, a movimentação foi totalmente anormal lá no quartel. Gente que ele nunca viu, gente falando estrangeiro, em inglês. Ele viu gente que ele nunca tinha visto, inclusive ele viu soldado, sargento de outro exército, de outro país, lá no quartel. Ele viu toda aquela movimentação, só que ele não foi designado para nada, nem para nada, ele ficou no quartel. Ele estava tirando serviço, ali ele ficou. Mas muita gente, muitas outras tropas de outro segmento desse lá, foi uma movimentação muito grande lá. Movimentação que até então ele nunca tinha visto. Por se tratar de uma cidade pequena, que até então Varginha era uma cidade menor. E nunca tinha visto. Aí ele me contou, falou, rapaz, eu não vi a criatura, mas eu vi quando desceram do caminhão, eu vi o caixote que ela passou por mim e aquele cheiro forte, que até então não me foi falado nada, não me foi
passado nada, porque eu estava ali, mas é uma coisa que ninguém sai um falando pro outro. É uma coisa que você obedece uma ordem direta e você obedece e não comenta nada. É uma ordem, você entendeu? E então eu vi e senti o cheiro. O caixote que passou, o cheiro e a movimentação. Foi muito curioso. Aí depois começou a sair essas conversas, a gente ficou sabendo de outras coisas, mas é coisa que a gente não pode nem contar, né? E hoje basicamente ficou no folclore da cidade, na lenda da cidade e do povo, né? E ele falou meio assim, né? Dando a entender que hoje ficou no esquecimento, né? E agora vindo à tona essa questão do ET de Varginha, a gente fica pensativo. Mas o que eu achei curioso, que ele falou para mim, é assim, naquele bate-papo, quando você conversa com a pessoa, a gente por ter uma experiência de vida, e eu por ser viajante, conhecer muito tipo de gente, já entender nas palavras de outra pessoa que você está conversando, já entendeu que a pessoa está falando a verdade, ou está mentindo, ou está contando uma história, a gente começa a perceber, sabe, no jeito da pessoa conversar com a gente. E do jeito que ele falou para mim, eu fiquei impressionado. A criatura eu não vi, mas o caixote que ela passou e o cheiro eu senti. E a movimentação toda eu estava lá no dia. E aí a gente continuou conversando, batendo papo, dando risada, ele perguntando do Paraná e eu falando as coisas para ele. E aquilo me marcou bastante, porque até então consegui conquistar ele pela conversa, amizade que a gente fez ali na hora. Mas eu entendo que esse é um assunto que esse pessoal não pode falar para ninguém. Mas como eu costumo dizer que eu sou bom de prosa, consegui esse pequeno trecho do relato dele, né? E depois eu pensando, ele podia ter me impressionado mais se ele quisesse. Que ele podia ter falado que não viu a criatura, ele podia ter falado que viu a criatura, ele podia ter falado um monte de coisa, mas não. Ele se restringiu a dizer que viu os caixotes e sentiu o cheiro e viu a movimentação. Então por aí eu dei credibilidade no que ele falou, porque ele poderia, na posição que ele estava, por exemplo, um cara do exército estava lá, se ele contasse para mim que viu a criatura, que viu o que aconteceu, eu ia escutar aquilo, né? Mas justamente a credibilidade que me passou foi justamente ao que ele não disse, que ele poderia ter contado uma história, me impressionado, né? E não, ele se restringiu a contar esse pequeno trecho. É muito interessante. Para mim tentar explicar como seria assim uma pessoa que vê um caminhão do meu porte, uma pessoa que não conhece, vir perguntar para mim, e eu querer falar, nossa, esse meu caminhão, ele carrega tantas toneladas, ele sobe tal subida, ele corre tanto por hora, sabe, se engrandecendo do que você tá tendo ali para impressionar outra pessoa. Então ele contou só isso daí. Eu senti muita sinceridade, até mesmo pela amizade que a gente desenvolveu na hora ali. E eu fiquei muito, e aquilo me marcou bastante. E depois eu acabei contando para ele sobre o ocorrido comigo, mas acabei contando meio por alto, não contando com todos os detalhes, né? E ele falou, rapaz, você sabe que essas coisas tem muito. E o exército sabe que isso existe. E é coisa que a gente não pode estar falando para ninguém, né? Isso é uma coisa que a gente passa, conta assim, não é para todo mundo, né? E a gente ficou por ali, terminou tarde de descarregar o caminhão e eu fiquei muito contente. E isso já faz muito tempo já. Eu já nem tô nessa empresa mais. Eu já vou colocar aí coisa de 15 anos atrás, 18 anos atrás, mais ou menos, porque eu já tô nessa empresa hoje há 10 anos. Trabalhei mais 5 na outra, foi logo no comecinho. Coisa de uns 17 anos atrás. Não me lembro do nome do sargento, não me lembro o nome da rua da gráfica, porque eu não decorei, mas era uma grande gráfica da capital mineira. Ô meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. E se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe 5 estrelinhas aí para nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho, através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp, comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa.
Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM 770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.